Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser bem interessante, né? Que a gente vai voltar um pouco às origens. Hoje a live vai ser sobre a adolescência, essa fase bem curiosa da nossa vida, né? Por que é curiosa? É uma fase onde nós ainda não somos adultos e também nós também não somos mais crianças. Então, a gente não sabe ainda se deve continuar brincando ou não, ao mesmo tempo que a gente começa a enfrentar algumas responsabilidades de adulto. A adolescência a época, a fase da descoberta, onde você começa, por exemplo, a descobrir sobre relacionamentos, a vida adulta. Então, quer dizer, é uma época de muitas... digamos assim, de muitos sobe e desces. Inclusive, essa é a boa definição de muitos sobes e desces, porque a adolescência também é a fase onde se prolifera os hormônios. O pessoal brinca com a questão dos hormônios, mas a gente começa a ter uma explosão de serotonina, dopamina, vasopressina, então você começa a ter várias emoções surgindo de uma hora para outra, onde você não conhece bem. Então, vive digamos assim, um caos emocional. Tudo é muito mais intenso quando você é adolescente. Então, você se apaixona. A primeira paixão na adolescência é uma coisa avassaladora. Você tem certeza que aquele namoradinho que você vai conhecer, você vai ver o resto da vida com ele, vai casar, vai ter filhos, vocês vão ter um cachorro e vão botar o nome de Bob, vocês vão ter 5 filhos e você já sabe o nome de todos os filhos. Então, é isso que acontece na época da adolescência. Outra coisa, um outro fenômeno que acontece é a questão de que você não conhece bem o mundo ainda. Então, as primeiras impressões que você recebe do mundo, para você, são verdade. Sabe aquela coisa do adolescente que sabe de tudo? Então, o adolescente, você conversa com ele, ele tem razão, ele sabe mais da vida do que você, que é adulto. Por que acontece isso? Porque normalmente as primeiras impressões que ele recebe, ele considera como verdade e aí ele vai tentar praticar aquilo. É aquilo que ele vai tentar seguir. Então, eu vou falar hoje, vou dar algumas pinceladas, como sempre, em todas as lives. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, fazer perguntas ao longo da live, fiquem à vontade, podem estar realizando qualquer pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a questão, por exemplo, das drogas, que é um momento em que o adolescente começa a experimentar coisas novas. Por que ele começa a experimentar coisas novas? Primeiro, porque ele quer descobrir o mundo. Segundo, porque é um momento em que a adolescência é onde ele deixa de ser criança, passa a experimentar um pouco mais de liberdade, e aí é nessa liberdade que ele quer experimentar, e às vezes ele acaba experimentando coisas ilícitas, como, por exemplo, o caso da droga, ou coisas proibidas. E aí entra a questão, e é isso que eu gostaria de estar comentando com vocês, qual deveria ser a atitude dos pais diante desse momento. Ou seja, a criança vai começar a querer experimentar sexo, drogas, querer experimentar coisas perigosas, e é nessa hora que a gente precisa estar atento e saber como é que a gente vai lidar com um adolescente nesse momento. Então, por exemplo, vamos começar com a questão das drogas. Minha sugestão sempre, isso não é só para as drogas, isso é para qualquer coisa. Sejam sempre muito sinceros e muito verdadeiros com o adolescente. Isso eu recomendo também a fazer com as crianças, mas eu quero que vocês sejam assim 100% honestos. Por quê? Primeiro porque se você é o pai ou a mãe, eu preciso que eles acreditem e confiem em vocês. Então, se vocês disserem alguma coisa, se vocês contarem uma mentira, eles vão descobrir que é mentira. Por exemplo, tem pais que não, óbvio, né? Eu acho que nenhum pai quer que o filho use drogas, por exemplo. Mas aí, às vezes, eles contam, olha, nunca use uma droga, que a primeira vez que você usar, você vai ficar viciado, sua vida vai se destruir, tudo vai acabar e você nunca mais vai conseguir largar da droga porque você experimentou a primeira vez. E aí o que acontece? Vamos imaginar que a criança, né, por algum motivo, experimente, sei lá, uma maconha, por exemplo. Naquele momento ele vai parar e vai pensar, poxa, meu pai me enganou, eu experimentei a maconha, não foi tão ruim quanto ele disse, pelo contrário, senti uma sensação agradável, né, que o pai falava, não, vai ser horroroso. E aí ele parou de fumar e vai viver a sua vida normal. 6 meses depois ele encontra uma outra festa onde lhe oferece a maconha. Aí, meu pai estava errado de novo.
Ele falou que se eu usasse a maconha eu ia ficar completamente viciado. Pô, fiquei 6 meses sem fumar, nem pensei na maconha, nem senti vontade. Posso usar de novo. Então veja bem, o fato de você não ter contado a verdade sobre os efeitos e tudo mais, vai fazer com que você fique descredibilizado e ele passe a usar as drogas assim. E aí, no caso, ele começa a entrar no vício e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhas e eu conversei com elas num determinado momento, quando eu achei que era apropriado, quando elas estavam em torno de 13 a 15 anos, sobre drogas. E como é que eu conversei com elas? Eu cheguei para elas e falei assim, olha só, as pessoas usam drogas porque elas sentem sensações muito boas quando usam a droga. E aí eu contei um pouco sobre cada uma delas. A maconha, por exemplo, dá uma sensação de leveza, dá uma sensação de tranquilidade, por isso que as pessoas gostam de usar maconha. A cocaína, ela deixa a pessoa agitada, acelerada, algumas pessoas sentem mais prazer usando a cocaína. Então eu começo a contar essas coisas exatamente para elas entenderem que eu não estou mentindo. E aí eu comento para elas o seguinte, se você usar a primeira vez, você não vai ficar viciada porque usou uma vez a droga. Mas o problema é o seguinte, se você usou uma vez e gostou, é provável que você queira usar de novo. E aí o que acontece quando você usa de novo, né? De novo, cada vez que você usa, as chances de você se tornar uma viciada é muito grande. E aí entra a questão, se você se torna viciado em algum momento, por exemplo, no caso da cocaína, que ela ajuda a liberar dopamina, chega num momento em que você não libera mais tanta dopamina, então você precisa usar cada vez doses maiores daquela mesma droga para tentar ter um efeito parecido. E normalmente o efeito que você tem nas primeiras vezes que você usa droga, você nunca mais tem. E aí você vai precisando usar doses cada vez maiores até um determinado momento em que você está usando a droga, ela não está mais fazendo aquele efeito, pelo contrário, quando você deixa de usar a droga, você entra numa depressão grande, você sente uma angústia, um mal-estar muito grande. Esse é o momento que você fica viciado. E aí você não consegue mais largar a droga. Por quê? Você não consegue mais largar a droga exatamente porque quando você usa a droga, você sente bem, você não sente aquela sensação maravilhosa, você se sente normal. E aí você entra na questão do vício, você começa a roubar, fazer o que for, para não sentir aquele enorme mal-estar. Então eu fui muito sincero, fui muito honesto com as minhas filhas, e eu percebi que o fato de ter conversado com elas dessa forma já gerou uma certa repulsa em relação às drogas. Elas já sabem, se por acaso alguém oferecer, que elas vão sentir num primeiro momento uma sensação boa, agradável. Então, isso ser o mais sincero e realista possível sobre as coisas ajuda a prevenir e aumenta a confiança que elas possam ter em relação a você. A mesma coisa eu conversei sobre drogas. Qual é o grande risco da adolescência em relação ao sexo? Né? Eu queria falar sobre a questão do sexo. O sexo precoce, principalmente. Uma delas é a gravidez indesejada. Né? A outra é a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que são várias. Né? Nós temos a AIDS, a sífilis, a gonorreia, a codiloma culminado. Então são várias das doenças sexualmente transmissíveis. Aí como é que eu fui conversar com minhas filhas? Eu não cheguei e falei para elas, não façam sexo, o sexo é ruim, o sexo é terrível. Não, eu cheguei para minhas filhas e falei, olha, claro que o sexo é bom, o sexo dá prazer. Quem disser para você que sexo não dá prazer, quem disser para você está mentindo. Claro que o sexo é bom, é por isso que as pessoas fazem. Entretanto, primeiro, e aí você começa a desmistificar, não é isso tudo. Quando você faz sexo, você não vai na lua e volta, você não vai ver estrelinhas, você não vai ver unicórnio estourando. Não, você vai sentir prazer, vai ser legal, mas você não vai ser isso tudo. Essa é a primeira coisa. Segundo, normalmente, na primeira vez, é atrapalhado. As garotas, principalmente, relatam muitas vezes que sentem dores na primeira vez que fazem sexo. Então, já que vai ser uma coisa atrapalhada, já que de repente você vai sentir dor e tudo mais, deixa para fazer com alguém que vocês confiem, alguém que vocês amem, alguém que seja carinhoso, alguém que tenha essa paciência e essa atenção para dar para vocês. Então, o que acontece aqui? Eu desmistifiquei os prazeres ou a fantasia que os adolescentes têm em relação ao sexo. Outra coisa também, eu conversei sobre a questão da gravidez indesejada, por exemplo. Falei, olha, você sabe o que é uma menina com 15 anos ou 16 anos estando grávida? Como é que ela é vista na escola? Ela não vai ser chamada para festinhas, para nada. E a vida dela vai ser muito diferente. Por quê? Como é que ela vai fazer faculdade? Como é que ela vai trabalhar? Então, uma criança, um filho, é para sempre.
Fazer sexo, tá, é legal, você vai sentir prazer, vai ser bacana, mas é um momento. Filho é pro resto da sua vida. Né? Quando você tiver 30 anos, ele continua sendo seu filho. Quando você tiver 50 anos, continua sendo seu filho. E assim por diante. Então, eu mostro tudo isso para elas, né? Como é difícil você ser um adolescente com filhos. Mostrei exemplos para elas. Então, o que aconteceu? Eu desmistifiquei o sexo. Então, o sexo não é mais uma caixa de Pandora, onde você tem que abrir para descobrir as coisas. Não, é simplesmente um evento que, óbvio, te dá prazer, mas não necessariamente é aquilo tudo. Mostrei todos os riscos e perigos. Então, veja bem, se você está disposta a correr o risco de fazer aquilo, se preserva, usa camisinha, não seja afoita. Você já tem ideia de qual prazer que você vai sentir, então elas não precisam correr para tentar descobrir. Então, esse é o tipo de conversa que eu sempre recomendo para vocês estarem fazendo com os adolescentes. Tem a outra questão também, que é a da socialização. O que acontece com o adolescente? Existe um fenômeno, né, que é o seguinte: o adolescente ele começa a entrar numa vida adulta, então ele quer se socializar, ele quer fazer amigos, e isso para ele é muito importante. Se sentir parte de alguma coisa, se sentir incluído. E nesse caso pode ser uma via de mão dupla, ou seja, pode ser uma coisa muito positiva, muito legal, principalmente se ele for aceito nos grupos, se for uns grupos legais também, porque também ele pode ser aceito num grupo que é um grupo de barra pesada, um grupo que gosta de farra, o grupo que sei lá, que der pedra, coisas, e essa é uma grande preocupação, porque a necessidade dos adolescentes de entrar e pertencer num grupo é tão grande que ele pode ser, um menino comportado pode passar a virar um arruaceiro só para não ser excluído do grupo. Tamanha a importância que essas crianças têm, esses adolescentes têm, de fazer parte de um grupo. Esse é um dos perigos. A outra questão é que, de repente, se eles fizerem parte de um grupo legal, que prepara grupos de estudo, que pensa no futuro, um garoto que tinha tendências arruaceiras pode passar a se emendar e melhorar simplesmente por querer fazer parte daquele grupo. Só para vocês terem uma ideia de como é forte essa questão da identidade de grupo, tem uma experiência muito interessante que se chamou Movimento A Onda, gerou inclusive um filme. O nome do filme se chama A Onda, né, em homenagem ao experimento da terceira onda. O filme em si até ele desfoca um pouco da realidade, porque o filme se passa na Alemanha, e a história original aconteceu nos Estados Unidos, com o Ron Jones em 1967. O que aconteceu? Ron Jones ele era um professor de filosofia no ensino médio americano, né, na high school, e aí um dia ele estava explicando sobre a questão dos sistemas de ditadura e tudo mais, e ele começou a aula falando sobre nazismo. E quando ele falou sobre nazismo, o pessoal falou: professor, que chato, a gente já sabe, Hitler era mal, isso aí não nos interessa, é uma aula chata. Por que a gente tem que aprender sobre isso? Aí o professor veio e explicou: a gente tem que entender o que aconteceu exatamente para que as coisas nunca mais voltem a acontecer. Aí as crianças pularam: peraí, nós somos americanos, nós moramos nos Estados Unidos, aqui é um Estado democrático de direito, né, um país livre, nunca aconteceria um nazismo aqui nos Estados Unidos. Aí ele falou: não, poderia acontecer em qualquer lugar. E aí ele propõe para as crianças um experimento. Isso é legal, né, para os adolescentes, que o experimento é proposto. Aí vocês vão entender o que eu estou falando sobre identidade de grupo em relação ao adolescente. Quando ele propõe o experimento, ele começa a organizar as escolas. Normalmente a escola americana, né, a maioria das escolas públicas americanas não tem uniforme, a criança pode ir vestida como ela quiser. Aí ele começa a propor que as crianças comecem a usar roupa branca ou que usem uma espécie de uniforme, começa a determinar onde cada criança vai sentar, e aí ele começa a criar nomes. Vamos criar uma identidade de grupo. Qual vai ser o nome do nosso grupo? Aí eles criam um nome para o grupo. Vamos pensar num símbolo. Aí as crianças pensam numa bandeira. Vamos pensar num apelido para se chamar. Então ele vai criando toda uma identidade de grupo. O que acontece? Aquelas crianças, elas começaram a se comportar de uma forma muito diferente. Aqueles garotos, por exemplo, que eram rejeitados, que sofriam bullying, que eram os garotos nerds, que eram os garotos mais diferentes, eles passaram a ser protegidos
pelos valentões. Os valentões que antes batiam neles, tipo assim, se fosse alguém de fora e tentasse zoar com eles, fazer bullying com eles, eles passavam a ser protegidos, sabe por quê? Porque, não, ele faz parte do meu grupo, ele é um de nós. Outra coisa que aconteceu foi a forma como eles se organizaram. Então, por exemplo, a gente começava a usar o pátio. Os outros garotos ficavam na frente, assim, cuidando, e falando, não, ninguém mais vai usar, porque o nosso grupo está usando o pátio agora, e não deixava usar. E uma coisa muito interessante é que a turma, a classe, que inicialmente eram 25 crianças, adolescentes, eles foram aumentando, e passou a ser quase mais de 100 alunos, quase da escola inteira, ou seja, todo mundo queria passar a fazer parte daquele grupo. E o grupo ficou tão organizado e até um pouco hostil que o diretor ficou preocupado. E aí ele virou para o professor e falou assim, olha só, eu estou com medo dessas crianças, desses garotos. Eles estão organizados demais, eles estão me enfrentando, estão pichando a escola com o símbolo que você falou. Aí o que o professor fez? Essa é a história real, tá? Ele chamou todas as crianças no auditório, porque eles não cabiam, mas eram tantos, que eles não cabiam mais na sala de aula, e falou, gente, isso era uma brincadeira, era um exercício proposto, acabou, gente, isso não existe mais. O desalento das crianças foi tão grande que um dos garotos tinha levado um coquetel molotov e o final da história, a história real, acaba tendo um evento relativamente traumático. Eu não vou falar mais porque quem quiser assistir o filme, eles mudaram um pouco esse final, mas ainda é muito interessante, mas quem quiser assistir, não vou estar dando spoiler para vocês. Mas uma coisa que ficou marcada nesse experimento foi que as crianças, elas mudaram depois de apenas 5 aulas. Elas tiveram apenas 5 aulas para que elas mudassem tanto. Tá, eu estou falando aqui do lado, o que acontece? Elas pararam, elas perderam um pouco aquela ideia de pensar por si próprio e passaram a pensar pelo grupo. Isso é um fenômeno que acontece realmente. Os adolescentes passam a estar mais suscetíveis porque os adolescentes têm muita necessidade de aprovação, de ser aprovado pelos seus pares, pelos seus colegas, e eles querem ser incluídos em algum grupo. Então, eles acabam sendo mais suscetíveis a qualquer seita ou qualquer grupo que queira atrair esses adolescentes. Então, essa é uma coisa relativamente perigosa. Segundo, os adolescentes, né, isso aí qualquer pessoa, em grupo, ela se comporta de uma forma diferente de um comportamento individualizado. Quando ela está em grupo, ela passa a defender o grupo. Ela passa a defender os ideais do grupo, ainda que alguns daqueles ideais sejam contrários ao indivíduo, na hora que ela faz parte do grupo, passa a pertencer ao grupo. É aquela história do torcida organizada. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que faz parte de uma torcida organizada, no momento de briga, ela agride, ela pega um pedaço de pau e bate num jogador do time adversário, quando ela entra, ela está sozinha, quer dizer, num exemplo onde ela estivesse sozinha, ela nunca agrediria. Por que ela está agredindo? Porque ela agora está pensando como grupo. E esse é um dos riscos em relação à questão da adolescência e essa necessidade de estar fazendo parte de um grupo. Então, por exemplo, um garoto que talvez nunca tivesse vontade ou desejo de estar usando drogas, pode passar a usar drogas só para poder fazer parte daquele grupo, para poder ser integrante, ser aceito. Porque naquele momento ser aceito é a coisa mais importante que ela poderia ter, que ela poderia receber. Então essa é uma das preocupações em relação à identidade de grupo. O legal sempre é estar trabalhando a criança para entrar em grupos saudáveis. Por isso que é legal botar o adolescente, por exemplo, para fazer esportes coletivos. O esporte coletivo é um grupo, o time dele. Então, e normalmente, né, esporte gera hábitos muito saudáveis. Então, essa é uma possibilidade. Botar em grupos, tipo, se for uma criança mais intelectualizada, grupo de xadrez, grupo de leitura. Então, é um momento que ela se sente bem, porque ela foi aceita no grupo, ela faz parte de um grupo e é normalmente um grupo que trabalha em prol de alguma coisa legal. O escoteiro também é uma coisa bacana. Por quê? O escoteiro tem aquela ideia hierarquizada, eles têm um grupo legal, eles têm a questão da honra e tudo mais, e aí o adolescente passa a fazer parte de alguma coisa e se sente bem fazendo parte. O que eu quero dizer é o seguinte: a criança vai querer fazer parte de alguma coisa, ela vai querer fazer parte de um grupo quando se tornar adolescente. Se o adulto puder estar trabalhando isso e ajudando ele a se integrar em algum grupo, é muito melhor do que deixar o adolescente escolher. Porque muitas vezes o que acontece? O adolescente se sente rejeitado, se sente mal por não estar fazendo parte de nada, e um grupo o acolhe. Agora, que grupo é esse? Como eu falei,
pode ser um grupo muito legal, muito bacana, que vai ajudar essa criança, esse adolescente a crescer, como pode ser um grupo que vai ajudar a destruir. E aí ele, simplesmente, para fazer parte do grupo, para pertencer àquele grupo, ele vai ser capaz de fazer coisas que ele sozinho não faria. A Andréia Magalhães está comentando: meu afilhado faz tudo que os primos de 16 anos fazem. Pintou o cabelo, colocou piercing na sobrancelha, agora fala que vai tatuar o rosto. Isso é uma... tatuar o rosto é pesado. É pesado, porque tatuar o rosto... Tá, bom, gente, voltando, né, onde eu estava falando, o que acontece com o seu afilhado? Isso eu acho uma coisa muito interessante. Se você perguntar para o seu afilhado, ele vai virar e vai falar assim: não, eu estou fazendo isso porque eu quero ter a minha própria identidade. Aí ele entra num grupo de 15 garotos onde todo mundo tatua o rosto, usa piercing, usa aquele mesmo tipo de roupa. Que identidade própria é essa? Que identidade é essa? Na verdade, se você for olhar, ele está perdendo a identidade dele, ele não está ganhando a identidade, não está lutando pela própria identidade. Pelo contrário, ele perdeu completamente a identidade ao ponto de fazer qualquer coisa que o grupo queira. Qual é o nome do filme? Cheguei depois. Ah, tá. O nome do filme se chama A Onda. Inclusive, eu não sei se ainda tem, tá? Ele tinha no Netflix e saiu, isso eu sei. Agora ele tinha também no YouTube a versão dublada completa. Então de repente coloca no YouTube o filme A Onda, tá? Mas tenta procurar o mais recente, porque tem uma versão antiga. E o mais recente, por incrível que pareça, ficou muito, muito bom. Ficou bem melhor, ficou mais dinâmico e ficou bem mais didático também, tá? Uma sugestão para vocês. Então, você tem essa questão da necessidade de identidade de grupo. Agora eu vou falar um pouco também sobre os transtornos mais comuns da adolescência, as doenças mais comuns da adolescência. Um deles é a depressão. Por que a depressão? Exatamente pela questão da necessidade de se sentir incluído. E aí o adolescente, o que acontece? Ele não tem muito referencial, então ele passa a se comparar muito com as outras adolescentes em volta. Então, por exemplo, se ele começa a ouvir aos 15 anos: ah, eu já tive a minha primeira experiência sexual, ah, eu já saí com fulano e já fiz isso, eu já saí com esse ciclano e já fiz isso, o que ele acha? Ele pensa o seguinte: puxa, eu não saí com ninguém, então eu tenho problema, por que eu não saí com uma garota e eles saíram? Então isso é uma coisa que pode gerar depressão, que ele vai se sentir abaixo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, e não é porque você teve uma experiência antes da outra que significa que você seja mais maduro do que o outro. Cada um, né, tem a sua hora de experimentar determinadas coisas. Mas aí não, ele usa isso em comparação com as outras. E o garoto que teve a sua primeira experiência sexual, por exemplo, muito cedo, ele pode estar assim, a maturidade dele pode ser muito baixa, ser um garoto que tem uma série de problemas, e isso não significa nada. Só que normalmente a comparação deles é por esse tipo de coisa. Então tem essa questão da comparação, ele sempre está se comparando com os outros. A questão da rejeição. Como eu falei, o adolescente ele tem muita necessidade de aprovação, de estar inserido num grupo, e aí, se ele se sentir rejeitado, isso pode estar gerando depressão. É um momento onde muitas mudanças acontecem, e aí desde mudanças hormonais e de voz, até mudanças no ambiente, entre os amigos, e isso também pode gerar uma sensação de desrealização, digamos assim, de não se sentir pertencente no lugar. Sabe aquela sensação de peixe fora d'água? Então ele era uma coisa, ele passa a ser outra. Isso acontece também muito com crianças que recebiam muita atenção. Então, por algum motivo, elas recebiam muita atenção, elas eram muito paparicadas com a criança, e no momento que elas se tornam adolescentes, elas são vistas como pequenos adultos. E aí isso pode gerar uma depressão pela mudança aparentemente drástica da forma como as pessoas o veem. Às vezes, sei lá, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho de todo mundo, e todo mundo dá uma atenção enorme. Quando se torna adolescente, a mesma família passa a esperar um comportamento mais autônomo, menos dependente, e aí a criança tem aquela sensação de perda, de sensação de que as pessoas não gostam mais dele, de que o mundo mudou. Isso também pode acontecer. E aí, por isso que eu sempre recomendo de estar trabalhando com as crianças a questão da autonomia. Então, sempre trabalhar isso, para a criança poder aprender a fazer as coisas sozinha, desde pequeno, sabe? O máximo de autonomia que ele puder, claro, de acordo com a idade. Por exemplo,
Talvez a autonomia de uma criança de 6 anos, 5 anos, seja amarrar o cadastro sozinho, começar a colocar a roupa sozinho, num restaurante a gente possa fazer isso, escolher o prato que ele quer. Então, algumas coisas em onde você possa dar alguma autonomia. Ele mesmo dá o recado para a professora, ao invés da mãe ter que dar o recado, olha, fala para a tua professora isso. Então, você começa a trabalhar algumas questões de autonomia na adolescência, ele já está acostumado e já continua desenvolvendo a sua própria autonomia. Então, a depressão é uma das coisas que mais aparece durante a adolescência por causa da grande, né? Vou voltar a repetir os motivos, por causa da grande mudança da vida infantil para a vida, aparentemente, né? Digamos assim, um ensaio para a vida adulta. Segundo, a necessidade de ser aprovado pelas outras pessoas, mesmo aquele adolescente que muitas vezes diz, eu não quero que ninguém concorde comigo, eu não ligo para a opinião dos outros, talvez essa seja a forma que ele está usando de estar chamando a atenção, de estar querendo a atenção das pessoas. Então essa é uma possibilidade também. Então, normalmente acontece isso. A ideia de ser realmente rejeitado, então também gera depressão e aquela ansiedade de estar fazendo as coisas, de estar se comparando com os outros. Então, nós temos a questão da depressão. A segunda coisa é a ansiedade. O que gera ansiedade? O medo de se relacionar pela primeira vez, a ansiedade de não saber como lidar com as coisas que começam a ser coisas de adulto, como a própria responsabilidade em relação a ele mesmo, a algumas decisões, como escolher a carreira que ele vai precisar cursar pelo resto da vida, provas, relacionamentos. Então isso tudo gera a ansiedade. Então a ansiedade é uma das outras coisas que acaba cometendo, que quer dizer, os adolescentes acabam sofrendo muito em relação a isso. Então, né, para finalizar, né, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem estar fazendo, eu vou fazer as considerações finais em relação à adolescência, mas primeiro, qual é a minha recomendação, principalmente em relação aos pais, educadores e professores? Serem sempre muito sinceros com o adolescente. Comecem a tratar esse adolescente mais como eu nem digo tratar como adulto, não, mas tratar ele como um outro ser humano, como uma pessoa. Não infantilizem quando forem conversar com um adolescente. Tentem conversar com ele de forma normal, sabe? À vontade, converse com eles se sentindo à vontade para falar o que vocês estiverem pensando, o que vocês estiverem achando e comecem e sejam sinceros e naturais. Então, verdadeiros sempre para que eles possam estar confiando em vocês. Em relação a drogas e sexo, minha recomendação é sempre estar falando a verdade para estar desmistificando. Os estudos e as pesquisas mostram que quanto mais sincero, né, antes de você conversar sobre sexo, por exemplo, mais você retarda a primeira experiência sexual do adolescente. Então, quer dizer, você está, no caso, evitando uma série de coisas, né, evitando que ele experimente uma coisa quando ele ainda não tem aquela maturidade para estar experimentando. A Ana Lu está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar aqui, salva aqui no IGTV, para quem quiser assistir depois, tá bom? E, bom, as doenças que mais acometem os adolescentes é a ansiedade e a depressão. Muitas vezes, inclusive, uma das causas da ansiedade hoje em dia tem sido as provas de fim de ano. Por que as provas? Exatamente por conta do Enem. Ou seja, você tem uma escola que hoje, né, a maioria das escolas estão se dedicando exclusivamente a ensinar o aluno a passar no Enem. E isso gera uma ansiedade muito grande, porque ele pensa que precisa passar, e aí se eu não passar, o que vai acontecer? A minha família vai ficar contra mim, significa que eu sou burro, que eu não sei. Então isso gera uma ansiedade muito grande, e aí a ansiedade pode gerar aquele famoso branco, além de outros problemas também, como a questão da baixa estima e tudo mais. Né? A baixa estima também é uma coisa que acontece muito com o adolescente. Por quê? Ele vai se sentindo estranho, vai se sentindo inadequado, tem muito medo de ser rejeitado. Isso tudo vai afetando a autoestima. E é por isso que é legal a gente ir trabalhando a autoestima desde muito pequeno. O que é autoestima? Como eu já falei em outros vídeos, é quando você se ama, quando você ama a si mesmo. Então, você se amar, amar o seu corpo, amar quem você é importante, fundamental para que o adolescente se desenvolva bem. Diferente daquela coisa de, eu sou o máximo, não é isso. Isso não é autoestima. Autoestima é a pessoa se amar, ela gostar dela mesma, ela gostar da companhia dela. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar trabalhando com os adolescentes, tá bom? Bom, gente,
chegamos no final da live hoje. Lembrando que sempre que vocês quiserem, podem estar participando da live. Essa live, inclusive, foi uma sugestão de uma paciente, né? De uma paciente não, desculpa, de uma das pessoas que estavam assistindo a live aqui. Sempre acolho, né, na medida do possível, as sugestões que vocês me dão, então fiquem à vontade para sugerir novos temas. Lembrando também que eu falo muito da adolescência também no meu curso. O meu curso está descrito aqui na bio, na descrição aqui do Instagram, que é o curso de mediação escolar, onde eu ensino pais, profissionais a lidarem com todo tipo de criança, tá bom? Gente, um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado pela presença de todos e fiquem à disposição para poder estar entrando em contato comigo, seja no direct, seja no Instagram, tá? Tá bom, gente? Um abraço, um bom final de semana e até a próxima.